Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos dar sequência no vídeo 253. E também dando sequência no capítulo 12, as virtudes e os vícios. Hoje nós vamos dar sequência na questão 904, né? Mas antes disso, nós fazemos... Tem uns amigos, principalmente a minha avó Leontina, ela é responsável por esse trabalho. Então, geralmente, ela traz das colônias espirituais alguns seres, né? E então, para resumir, como se fosse uma sala de aula aqui. E alguns seres, eles vêm para assistir. Seres assim que no corpo físico, quando no corpo físico, eles até eram de outras denominações religiosas. Então, geralmente no primeiro vídeo, por exemplo, nós gravamos 5, 6, 7, 8, 9 vídeos, né? Então, geralmente no primeiro vídeo, nós anunciamos aqui alguns seres, né? Que quando estão presentes, quando eles vêm, né? Então, quando eles pedem. Mas também não é só no primeiro vídeo. Às vezes também lá no quinto, no sexto, no sétimo. Aí é dependendo a permissão. Porque às vezes as pessoas falam, mas... Não, gente, nós temos que entender o seguinte: o telefone toca de lá para cá e não daqui para lá. E o mais interessante é que, para você ver como são as coisas, aqui no corpo físico, a pessoa era de outras denominações religiosas. Isso não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque a morte não existe. E quando a pessoa, aqui no corpo físico, a pessoa acredita que a morte existe. Só que quando a pessoa retorna ao plano espiritual, ele vê que realmente a morte, a vida continua. Então ele pensa assim: mas meu Deus, a vida toda, né? Eu vivi lá 50, 60, 70 anos ou mais. Eu não acreditava nessas coisas. Agora, do lado de cá, eu fui recebido aqui pelos aqueles que me antecederam, né? Como, por exemplo, está sempre presente aqui, tanto a mamãe quanto o papai de uma nossa irmã. Olha só para você ver como são as coisas. E eles me dizem assim, e não são todos que eles dizem nome, não. A mamãe, o papai e o irmão de uma nossa irmã que chama Olga Oliveira. Olha só para você ver, né? Um que desencarnou bem novo também, William Donizete dos Santos. Olha só para você ver. Está presente aqui hoje, acompanhando os nossos trabalhos. Aí você fala assim: mas não é possível, gente. Não, quando eles querem dizer nome, é permitido. Agora, quando não é permitido, não é permitido. Não depende de mim. Não depende de mim, até porque
os trabalhos aqui são outros. Então a minha avó fala assim, ó, pode falar o nome, e ela me fala o nome. Ó, não é para falar nome, não falo o nome. No entanto, eles estão analisando um caso para ver se é permitido ou se não é permitido dizer o nome desse caso. Entendeu? Tem um caso de um jovem que me foi passado o nome de Felipe. Olha só para você ver. Então, como está aqui também uma senhora que chama Dona Elza, Elza Marondes, e está também o senhor Antônio Carlos Zanata. Eu não sei quem é. Parece que são pais da nossa irmã Rose Maria, um negócio assim, Zanata também. Olha só para você ver. Eu não sei de nada, eles é quem sabem. Então, Dona Elza Marondes e o senhor Antônio Carlos Zanata está endereçando a Rosemaria Zanata, né, vó? Agora tem que conversar com ela aqui, porque ela me fala essas coisas. Estão todos aqui presentes. E seres assim que no corpo físico não acreditava nessas coisas, mas chegou no plano espiritual, tiveram que, né, depararam com outra situação. E como muitos outros estão aqui, gente, se eu for falar, a finalidade dos trabalhos aqui não é esse. Então aqui é só uns recadinhos. Tem alguns amigos da cidade de Itamugi, de Monte Santo. Tem pessoas aqui também de São Sebastião do Paraíso. Estão aqui assistindo o trabalho. Olha só para você ver, né? Então, agora isso aí é a avó Leontina que permite, não sou eu não. Não adianta a pessoa às vezes pedir nome, porque eu não sei de nome de ninguém. Se ela falar, ó, como por exemplo, ela tá me dizendo aqui que tem uma nossa irmã, Dona Sebastiana Oliveira, da cidade de Itamugi. Sebastiana Oliveira. É da família de Oliveira, em Itamugi. Filho Cláudio, Arthur. Olha só para você ver. Então, é por aí. Então, na questão 904, mas pode ser que durante os vídeos outros venham outros nomes também. Não depende de mim. Então, não adianta as pessoas às vezes falar assim, ah, meu tio, minha tia. Não depende de mim. Isso é só para provar que, para mostrar que a vida continua, né? Na questão 904, Kardec pergunta aos bons espíritos assim, ó: incorrerá em culpa, né? Tem lá uma certa culpa, né? É culpado, ele cai em culpa, né? Culpa dele. Aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público. Então, olha só para você ver como são as coisas. Incorrerá em culpa
aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público. Gente, isso aqui é tão complexo, é tão relativo, que eu vou dizer para você, pode ser que isso aqui gere alguns vídeos a mais do que um. Porque, incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público, né? Então, a doutrina dos espíritos, ela nos ensina que se eu percebo que alguém está praticando o mal, mas que esse mal apenas prejudica aquela pessoa, eu devo me calar. Porque está prejudicando só ele, então ele sabe o que faz. Que não adianta eu querer chegar e interferir na vida dele. Agora, se eu percebo que ele está prejudicando ele e mais pessoas, então eu tenho que tomar a dianteira. Eu tenho que chamar a justiça, eu tenho que chamar a polícia e eu tenho que denunciá-lo. Então, são tantas as questões, porque veja bem, incorrerá em culpa, quer dizer, é culpado, né? Aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público. Veja bem, nós temos no mundo um meio de comunicação que é voltado para o sancionalismo, né? Eles são assim, eles não pensam no que estão fazendo e expõem a vida de muitas pessoas a público. Então nós temos alguns programas no Brasil principalmente que são programas voltados para o noticiário de escândalos. Eles vivem exclusivamente para mostrar a desgraça que acontece no seio da humanidade. Feminicídio aqui, feminicídio ali, latrocínio, estupro, você entendeu? E eles vivem disso, eles praticamente 24 horas trabalhando em cima dessas matérias. São programas que, se nós torcermos a TV, ela sai sangue. E o mais interessante é que tem pessoas que assistem esses programas. Nada contra, gente. Isso é um estudo. De acordo com a pergunta que você vai ver onde vai parar isso. Se não der para explicar nesse vídeo, vai em outros vídeos. Então, eles não pensam no mal que causa, o mal que provoca, o mal que causa isso no emocional, no psicológico da humanidade. Essas notícias negativas, notícias de morte,
Ah, mas isso tem que ser mostrado. Isso não tem que ser mostrado. É lamentável dizer isso. Porque, analisando da seguinte forma, tem que mostrar essas matérias? Tem. Mas você já parou para pensar? Não existe um programa na televisão que apresenta obras de caridade, que apresenta, principalmente nessas cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, essas instituições de caridades, independente de religião. Não existe uma emissora de TV que apresenta, que mostra o trabalho dessas instituições de caridade. E olha que São Paulo, Rio de Janeiro, essas capitais, Campinas, essas capitais, essas instituições de caridade, elas, todos os dias, eles saem à noite, muitos recolhendo pessoas necessitadas que dormem na rua e levam para os albergues, e muitos que não querem ir para os albergues, muitos recebem sopa, agasalho, pão, leite com chocolate, recebem curativos ali embaixo dos viadutos, nessas madrugadas de intenso frio, né? Mas isso a imprensa não mostra. Analisa só para você ver. A imprensa só mostra desgraça, com perdão da palavra. Só mostra desgraça. E outra coisa. Quantos escritores, quantos jornalistas escrevem matérias e mais matérias a respeito. Tem jornalistas que eles agem como paparazzi e eles investigam a vida de muitos seres que eles têm interesse. Eles investigam a vida desses seres para ali naquela coluna, né, escrever uma matéria imensa. Então eles escrevem aquela matéria desgraçando com a vida daquelas pessoas. Eles têm prazer. E quantos escritores que também aproveita dessas desgraças, dessas histórias, né? E também escrevem livros e mais livros relatando desgraças que já aconteceram. Quer uma prova? Já existe, né? Você sabe disso. Agora, 2021, a gente já sabe disso. 2021, eu digo a data para poder você depois, 2020, 2030, aliás, você fala assim, mas essa tá desatualizado, Luiz. Não, 2021. Olha, nós já temos livros que narram o acidente coletivo do tsunami, né?
aqui no mundo. Nós temos obras, livros que foram escritos por escritores intuídos pelas trevas a respeito da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Nós temos livros que já foi escrito por escritores intuído pelas trevas, porque esses escritores que escrevem essas desgraças, eles são escritores intuídos pelas trevas para auto se promoverem e propagarem a desgraça no mundo mais ainda. Porque para escrever o bem, a respeito do bem, aliás, são poucos. Para divulgar o bem, são poucos. Então nós já temos não só livros escritos a respeito das torres gêmeas dos Estados Unidos do World Trade Center, como também nós já temos filmes. Olha só para você ver como que as trevas, elas agem rapidinha na mente desses escritores, desses diretores intuídos pelas trevas, que inclusive 99% de Hollywood sempre foi mantido pelas trevas. 99% dos diretores, escritores, de 99% dos filmes que existem no mundo foram intuídos, inspirados, passados pelas trevas, pelo anticristo, a esses escritores, a esses diretores, cobaias aqui no corpo físico. Existem livros que narram com toda a perfeição todo o período da escravatura, né? Com toda a perfeição. Ah, mas isso não é documentário. Documentário, história é uma coisa. Agora, aproveitar-se daquele fato para auto se promover é outra coisa. E é aí que entra o orgulho e o egoísmo do escritor. Existem livros que narram as 9 Inquisições que existiu aqui na Terra. Mas isso não é história, eu já acabei de dizer. Se é história, não auto se promovam. Porque se promoverem, se auto se promoverem, já se torna uma banalidade, né? Nós temos também obras vamos dizer assim, que fala sobre as desgraças da Inquisição. Então, escritores que aproveitaram daquele período, daquela história, daquele momento, para auto se promoverem. Você entendeu? Então, tudo aquilo que a pessoa busca se promover não presta. Você entendeu? Com todo respeito, é considerado lixo. Nós temos no Brasil vários escritores que são místicos, que são, por serem místicos, as obras deles são todas obras apócrifas. São obras que
não traz instruções nenhuma de autorreforma íntima, de transformação moral, não traz assim instrução nenhuma de mudança de hábito, de comportamento, de atitude. São obras totalmente inspiradas pelas trevas para manter a humanidade naquele estado de ignorância. Então estas obras, inspiradas pelas trevas, aquele que tem conhecimento, ele não passa nem perto. E se ele as pega, ele joga no lixo. Agora, jogar uma obra dessa no lixo é humilhar o lixo. Vamos para o próximo vídeo, mas tem mais novidades no próximo vídeo, viu?